Glória a Deus. Meus amados, hoje estamos avançando, né? Agora a aula de número 3, a glória de Deus. Estamos na Epístola aos Hebreus e já tendo visto bastante conteúdos, inclusive polêmicos, hoje nós vamos para a página de número 17 do nosso material. E vamos falar aqui sobre a canonicidade da epístola. Glória a Deus. Antes de falar da canonicidade da epístola, quero aqui fazer alguns apontamentos do tópico de particularidades especiais que a gente não viu. Eu pulei ele, mas ele tem alguns apontamentos interessantes. Eu queria só fazer rapidamente. Até marcar o tempo ali, ver se eu consigo passar em no máximo 10 minutos. Vamos ver. Particularidades especiais está na página 14. Vai falar que a Epístola aos Hebreus ela tem uma tríplice estrutura. O que seria essa tríplice estrutura? É que é considerado por Orígenes que a Epístola aos Hebreus ela começa como um tratado, desenvolve-se como um sermão e termina como uma carta. Então, ela é uma tríplice estrutura. Isso, para cunho teológico, é muito importante. E ele fala que da erudição também é mencionado, mas no quesito da erudição, diz que é um dos textos mais refinados do Novo Testamento. Eu considero também o Evangelho segundo escreveu Lucas, também é um dos mais refinados, né? Mas aqui é mencionado a Epístola aos Hebreus, porque ele traz o seu estilo dentro do grego clássico. A gente sabe que existe dois tipos de grego, né? É o clássico e o koiné. E ele traz dentro do clássico. O clássico é aquele grego mais rebuscado. Também traz aqui como uma singularidade, diz que é o único escrito do Novo Testamento que descreve o conceito do ministério sacerdotal de Jesus Cristo, que é um dos assuntos que nós iremos abordar hoje. Tá? Ele é o único escrito que aborda sobre Cristo nessa ótica da sua natureza ou ministério sacerdotal. Também menciona sobre a cristologia do livro, que diz que é ricamente variada. Por que é variada? Ela apresenta mais de 20 nomes e títulos de Jesus Cristo. É bem verdade que esses 20 nomes e títulos, nós até já passamos por alguns e vamos continuar passando, são adjetivos, né? São os adjetivos que o autor traz nas entrelinhas como sendo Cristo, né? E aí é os adjetivos dele. Palavra-chave nós já mencionamos outra vez, na aula 1, na introdução, que a palavra-chave é melhor. A epístola que traz abordagem sobre o capítulo da fé, né? Galeria, fala da fé. Pai do Senhor. E é um capítulo muito conhecido. Pai do Senhor, tudo bem? Glória a Deus. Que bênção, né? Tudo. Na luta aqui. Amém. E na tipologia, vai mencionar aqui na epístola, está repleto de alusões, né, do Antigo Testamento. É bem verdade que a gente conhece que a narrativa da epístola, ela trata sobre os padrões judaicos. Os padrões judaicos, a tradição judaica, o pensamento, a linha judaica, e faz esse paralelo até chegar em Cristo. E após chegar em Cristo, vem com advertência para os irmãos, para que eles não viessem a declinar na fé, mas que eles se reerguessem, se animassem, voltassem aos rudimentos, aos fundamentos
da caminhada. E aí ele traz aqui ele apresenta nessa ótica que faz alusão ao Antigo Testamento. Ele oferece um rico conhecimento da interpretação cristã primitiva da história. Isso é muito bom. Por quê? Porque o Antigo Testamento, nós sabemos que a vivência dele, a prática dele, ele foi fechado, foi selado ali por volta de cerca de 400 anos antes, né? Antes de Cristo. Ele cerrou, selado. E 400 anos depois vem Cristo. E aí quando Cristo vem, já tinha passado o período do Antigo Testamento, da vivência dos seus autores, seus escritores, né? Os profetas, já havia passado, e mais 400 anos de história. Então, foi o período ali do que nós chamamos de intertestamentário. Aquele período que considera-se o período em que Deus não levantou profeta, não falou. Não... 800? Não, 400 porque considera-se, o marco é considerado o período que voltaram do cativeiro babilônico, né, quando retornaram, quando houve a reconstrução de Jerusalém, e aí após a reconstrução, aí entra naquele período pós-Neemias, né, da reconstrução. E aí após aquele período ali, que o povo já tinha sido exilado, já tinha retornado, já tinham sido divididos, massacrados, havia o período helenístico. O helenismo é o período onde Alexandre o Grande começa a helenizar o idioma, a cultura, as religiões. E aí esse período já não tem mais, é o intertestamentário, exato. Esse período, então é a partir daí. E daí para até Cristo, não de Alexandre, que Alexandre já está dentro do período, mas a partir dali da reconstrução do templo, de Esdras e Neemias, a leitura da lei para o povo hebreu, dali para frente não se levanta. 400 anos, não. É só os 400. Tem uns até que dizem que foi menos de 400. Não chegou a ser 400. É igual o Egito. O período do cativeiro lá no Egito, a gente fala cerca de 400, mas a gente vai ver que dá uma base de 430. 430. Hã? Né? 430? Isso. Mas a gente vê muitas pessoas assim, bater na tese é 400, né? Entendeu? Tipo assim, uma aproximação, né? Só aproximado. Mas é 430 anos de cativeiro. E o período intertestamentário também é na casa dos 400. Aí fica assim. Então, claro que não é batido. 400 fechou. Até porque o nascimento de Cristo não foi no ano zero. Entendeu? Então não tem como dizer que foi 400 fechado. É antes. A gente até já discutiu aqui em outras aulas, eu acho que nos evangelhos, não lembro qual foi a aula, que nós falamos que a data que Cristo nasceu, sugere que foi no ano 5 antes de Cristo. Entendeu? Aí outro diz que é ano 6 antes de Cristo. Hã? Isso. O 5, 4, exatamente, entendeu? Não tem como dar uma certeza. Mas veja que é menos de 400, porque ele está antes, ele não está no ano zero. Se ele tivesse nascido no ano zero, aí poderia dizer que foi 400, batidinho. Mas não nasceu no ano zero, então aí alguns defendem a ideia de que foi menos de 400, chegou nessa e 400. Então assim, entre mais ou menos, a média é 400, né? Pelos 400 anos de interbíblico, período em que Deus não levantou o profeta. Não levantou. Já pensou um período... Claro que, assim... forçando aqui um pouquinho, só fazer um adendo, né?
Se a gente for olhar, é como se nós estivéssemos vivendo um período assim. Porque, me responda, existe profeta hoje? Entendeu? É como se a gente estivesse vivendo o período intertestamentário. Que Deus não levantou profeta, entendeu? Existe o quê? Pessoas usadas em profecia. Mas não no ministério profético. Entendeu? Tipo assim, na época de Jesus, Jesus era profeta também, mas quem tinha o ofício, o ministério profético? João Batista. Há quem diga que teve outro lá em Atos dos Apóstolos, né? Né? Até diz, o profeta, é só ali, é igual Matias, só aparece ali. Só ali. Entendeu? Então, assim, fica essa questão, né? Tem uns que consideram que teve outro. Não, o João Batista não foi o último. Enfim, isso aí são discussões para outros temas, né? Outros debates. A gente vai discutir, tem módulos aí que a gente vai ver com mais afinco esses pontos. Mas, voltando aqui, né? É importante a gente ver que a Epístola aos Hebreus, já bati os 10 minutos já. Eu só fechar esse raciocínio aqui. A Epístola aos Hebreus, ela nos dá a oportunidade de poder analisar qual era a visão, a conceituação, qual era a contextualidade ou a definição que os irmãos da igreja primitiva tinham a respeito do Antigo Testamento. E vejam, o Antigo Testamento foi um período em que os que vivenciaram ele, encerrou, na escrita do Antigo, encerrou cerca de 400 anos antes. Então, como encerrou nesse período, aproximadamente esse tempo, ainda durou 400 anos de vivência da humanidade. E depois veio Cristo. E depois de Cristo, aí vem o escritor aos Hebreus. E aí o escritor aos Hebreus, ele faz um panorama e faz uma retrospectiva. Busca lá do Antigo Testamento para poder mostrar que aquele Cristo que ele está mencionando, que ele está citando, é o cumprimento de todas aquelas profecias que vinham falando do Antigo. Então ele vai trazer essa visão. E a Epístola aos Hebreus, ele dá essa oportunidade para a gente entender como era que a